O presidente Jair Bolsonaro assinou o decreto que permite a posse de até 4 armas por pessoa. Mas para poder se armar, é preciso passar por um teste psicotécnico e uma prova de tiro. A posse de armas vale para qualquer morador de áreas rurais ou urbanas nos estados com mais de 10 homicídios a cada 100 mil habitantes, de acordo com os dados de 2016. E é automático para agentes públicos de segurança e militares ativos e inativos, colecionadores, atiradores esportivos e caçadores, donos de lojas e indústria. O decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro ampliou o acesso às armas de fogo. Agora, cada cidadão pode ter direito à posse de até 4 armas, ou mais, se comprovar a necessidade de cada uma. Isso, segundo o decreto, é automático para agentes públicos de segurança e militares, ativos e inativos, colecionadores, atiradores esportivos e caçadores e donos de lojas e indústrias. A posse também vale para qualquer morador de áreas rurais ou urbanas nos estados com mais de 10 homicídios a cada 100 mil habitantes, de acordo com dados de 2016. Só que todos os estados brasileiros estão nessa faixa. Pelo decreto de Bolsonaro, a efetiva necessidade de se armar é autodeclarada, não terá que ser comprovada. Ou seja, qualquer brasileiro sem antecedentes criminais, que tenha emprego fixo, moradia certa e seja maior de 25 anos, pode pedir a posse de uma arma de fogo. Mas ela não poderá ser transportada. Precisará obrigatoriamente ficar guardada em casa ou no trabalho, se a pessoa for responsável pelo local. E o registro só precisa ser renovado a cada 10 anos. Se a pessoa morar com menores de idade ou deficientes, precisa declarar que tem um cofre na casa. Quem quiser se armar tem também que passar por um teste psicotécnico e uma prova de tiro. É preciso acertar 16 de 20 disparos, a 5 e a 7 metros. Segundo esse instrutor, a procura por treino aumentou nos últimos meses. Antes as pessoas não sabiam que ela poderia ter acesso a uma arma legal. Hoje, além desse decreto que facilita a necessidade, ele também está divulgando que o cidadão pode ter uma arma de fogo. Agora que o decreto já está valendo, falta só o Johnny completar a idade mínima mês que vem para realizar um desejo que surgiu durante as eleições. Na época de campanha foi muito divulgado e assim, eu não tinha muito conhecimento, muita informação e busquei correr atrás do clube de tiro e desde então tomei a decisão de adquirir uma arma. O Instituto Sou da Paz critica a elaboração do decreto em apenas 15 dias de governo e teme que as armas caiam nas mãos de criminosos. As estatísticas mostram, de forma consensual, seja no Brasil, seja no mundo, que a reação armada, ela em geral, é mal cedida. O próprio presidente Bolsonaro, uma vez, foi assaltado e perdeu suas armas, que possivelmente acabaram cometendo crimes posteriormente. E toda essa história divide opiniões, né? O Instituto Sou da Paz lançou uma campanha contra o decreto de posse de armas. O Instituto, que tem quase 500 mil seguidores, se mostrou contrário a esse decreto, colocando inclusive que somente ricos poderão ter armas em casa, já que com o preço de uma pistola é possível comprar uma geladeira, um fogão, uma máquina de lavar roupas, uma TV de 32 polegadas e um micro-ondas. E para falar mais sobre esse decreto, estamos recebendo aqui no estúdio ao vivo o deputado federal Júnior Bozella. Bom dia, deputado, tudo bem? Bom dia, Vanessa. Um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Eu que agradeço a sua presença. Eu acho que para começar, a pergunta que não quer calar. Você é contra ou a favor desse decreto? Olha, Vanessa, é importante até a oportunidade que a gente tem para esclarecer para toda a população, até porque isso não chamou a atenção de forma negativa. Não é surpresa para ninguém o decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, até porque foi uma promessa de campanha amplamente divulgada e defendida por todos nós, né? Nós, militantes, candidatos, enfim, as pessoas que defendem a posse de arma no Brasil. Até porque se restabeleceu a verdade, uma soberania popular, porque o referendo de 2005, justamente as pessoas escolheram, de 95 milhões de pessoas que votaram, 60 milhões escolheram pela posse de arma, pela comercialização das armas. Então é importante a gente esclarecer que se fosse feito algo contrário disso, não, é que seria estranho, seria esquisito. Então aquilo que o presidente se comprometeu a fazer durante o processo eleitoral, ele está executando. É óbvio que agora surgem aí as polêmicas, as discussões, e aí muitos analistas que antes não se apresentavam, agora passam a tentar polemizar, até para distorcer e criar uma instabilidade social. Deixa claro que o posse não é o porte.
as pessoas vão ter o direito de se defender. É claro que existe no Brasil hoje mais de 60 mil mortes. O Brasil mata mais do que muitos países em guerra. O país, para você ter uma ideia, o Brasil ele está entre as 50 áreas urbanas mais violentas do mundo. O Brasil tem 17 cidades nesse índice. Então, a violência no Brasil é algo que já existe, é uma realidade. Então, mas aí com mais armas por aí, você acha que não aumenta também esse número de mortes? Eu acho que não está ligado. Eu acho que o decreto também, ele não é nessa questão de, olha, vamos combater a violência permitindo as pessoas terem a sua arma em casa. Se alguém tem dúvida que o bandido está fortemente armado no Brasil, que existe uma indústria criminosa paralela de armas no Brasil, os estados mais violentos no Brasil, onde tem maior número de violência, justamente o que não tem arma legalizada. Então, quer dizer, eu acho que essa questão de violência, mais mortes, menos mortes, está mais ligado aos índices socioeconômicos. Você fazer um paralelo rápido, Honduras é um dos países mais violentos do mundo. Proporcionalmente tem menos armas por habitante do que no Brasil. Os Estados Unidos diminuiu veementemente a violência nos últimos anos com o crescente aumento da comercialização e o posse de armas. O Japão praticamente baniu a posse de armas e tem 0,3 mortes por 100 mil habitantes. Quer dizer, mas na Alemanha, na Suécia, na Áustria, você tem um índice, uma estatística de 30 armas por 100 mil habitantes e a violência é baixíssima. Então, não está correlacionada uma coisa com a outra. Agora, a gente tem que preservar o cidadão de bem. Só o bandido fortemente armado, você está na sua casa, com a sua filha, né, numa madrugada. Você pode perguntar lá na Vila Valência, em São Vicente, onde tem um programa, a Vizinhança Amiga e etc., que eles se defendem com câmera de monitoramento, alarme. Agora, pergunta... Vizinhança Solidária. Vizinhança Solidária, obrigado. Pergunta para aquelas pessoas se eles vão estar mais à vontade dentro dos requisitos legais, que o decreto exige, se elas vão estar mais seguras, mais à vontade, tendo a sua arma. Eu acho que, na verdade, amedronta um pouco a população, né? O novo amedronta e também agora tem que seguir essas regras que são colocadas também no decreto. Não, né? sem dúvida. E amedronta porque as pessoas estão entendendo que o cara vai sair de casa com uma arma no bolso e vai matar alguém. Não só isso, acho que ter arma em casa também, no caso que tenha crianças, né? Hoje em dia a gente está numa era aí da depressão também. Claro. Na sua opinião, você acha que não facilita também a pessoa ter acesso a uma arma com facilidade? Eu acho que o decreto, ele também não atendeu os pró-armamentistas, os ativistas. Você vê que até a Taurus diminuiu, né, o seu índice de cota na bolsa. Por quê? Porque decepcionou. E os armamentistas gostariam do quê? Além do posse, do porte de arma. Então as pessoas vão ter a sua arma dentro de casa para se defender. O cidadão de bem que está lá na fazenda, na área rural, no campo, que a polícia não tem acesso e a casa dele, a fazenda, o sítio é invadido, ele tem a garantia de se defender. É apenas isso. Agora, armas, elas matam. A faca mata. Né? Outro dia, recentemente, eu lendo o jornal, eu assisti lá, li a matéria de que o marido matou o amante da esposa com um violão. Ele deu o violão na cabeça do cara e matou. Então, assim, com quem quer se matar, vai pular. Eu acho que uma coisa não está correlacionada à outra. E o decreto é claro. Quem tem criança com dificuldades, necessidades especiais, tem que ter cofre em casa. E outra, o cidadão que sair de casa com a sua arma no bolso, no carro, ele está sujeito às penas. Ele vai ser preso. Uma das regras, né? E a gente tem uma reportagem aí completa que mostra aí essas regras, então, que tem que ocorrer no caso desse decreto. Vamos ver. Jair Bolsonaro começou o dia em uma reunião ministerial. Todos os 22 integrantes do chamado Conselho de Governo participaram. Sérgio Moro, ministro da Justiça, apresentou as propostas iniciais de um plano de segurança pública. O ministro Santos Cruz justificou as exonerações em vários setores do governo federal. Nessa fase inicial você tem que arrumar a sua estrutura, você tem que fazer substituição de algumas pessoas, né? Então é o trabalho normal. É extremamente benéfico fazer uma substituição, fazer uma renovação. Em seguida, Bolsonaro cumpriu uma promessa de campanha e assinou o decreto que facilita a posse de armas de fogo. O povo soberanamente decidiu, por ocasião do referendo de 2005, para lhes garantir esse legítimo direito à defesa, eu, como presidente, vou usar essa arma. Bolsonaro criticou a lei que estava em vigor. Na legislação anterior, se poderia comprar meia dúzia de armas, mas na prática não poderia comprar nenhuma, ou então era muito difícil atingir esse objetivo.
O presidente também pretende resolver a situação de quem tem uma arma e está com cadastro irregular ou sem registro. Uma espécie de anistia vai ser feita por medida provisória. A equipe técnica entendeu que essa mudança não pode ser feita por decreto e, nesse caso, também terá que passar pelo Congresso Nacional. As armas irregulares vão precisar de recadastramento com apoio das polícias estaduais. Sabemos que a Polícia Federal teria sérias dificuldades para absorver a demanda. Nós estamos sugerindo ao senhor ministro da Justiça a possibilidade de abrir convênios com a Polícia Militar e a Polícia Civil. A gente vê aí, então, algumas regras, né? E se você é a favor da liberação da posse de arma, a gente fez uma enquete nas nossas redes sociais. Vamos ver o resultado agora aqui na tela. A gente vai ver, então, você é a favor da liberação da posse de arma? Sim, 52% das pessoas que participaram diz que sim e 48% diz que não. A gente vê que ainda fica um equilíbrio ali, né, Bozella? Sim. Entre as pessoas existe realmente essa dúvida, claro, talvez o medo, né, de lidar com essa situação. A forma como alguns veículos de comunicação também divulgam, né, eles tentam criar um pânico geral na sociedade. Agora, como eu disse, o Bolsonaro ele foi eleito e todo mundo sabia, né? Ele apenas está restabelecendo uma soberania. Fazendo o que havia dito, o que havia dito e o que o referendo em 2005 havia comprovado o sentimento da população. Então, assim, eu acho que a gente precisa analisar pontualmente, né? A gente estava discutindo aqui, a preservação da democracia, você ter a sua arma dentro de casa, dentro dos critérios que o decreto determina. E é obviamente que o presidente, ele quando foi candidato, ele bateu forte em pontos estratégicos com relação ao combate à violência e à corrupção. Acho que a primeira medida que ele está adotando com relação ao posse de arma, ela não necessariamente vai resolver a questão da violência no país. Não. Então, tem outras medidas, a reforma do Código de Processo Penal, né, o excludente de ilicitude, tem uma série de ações importantes, as audiências de custódia, os fins da saidinha ou saidões. Então, tem uma série de medidas que serão adotadas ao longo desse governo para combater, melhorar o investimento no esporte, na cultura, sim, na educação. Então, tudo isso são elementos, ingredientes que vai fazer com que a gente minimize os índices de violência no país. E uma outra questão importante com o combate à corrupção foi quando você trouxe o Sérgio Moro para ser ministro da Justiça. Então, atuar nessa direção é apenas aquilo que já foi dito durante o processo eleitoral. Então não tem crise, não tem pânico, até porque as pessoas votaram sabendo exatamente que isso iria acontecer. Agora não podemos deixar alguns analistas tendenciosos de plantão criar um pânico geral na sociedade, porque ninguém vai sair por aí matando, até porque o cara que fizer isso, ele está sujeito às normas previstas em lei, 4 anos de reclusão. Bom, agora vamos ouvir a opinião do deputado estadual Paulo Correia. Eu sou sim a favor da posse de arma, da legalização. Afinal de contas, está prevista na Constituição o direito de legítima defesa do cidadão de bem. Então, como você vai se defender do marginal, do bandido que chega armado para fazer o assalto ou chega armado na sua casa e você sem o direito de defesa? Então, eu creio que você acaba equilibrando a questão do cidadão de bem e a questão do marginal. E o marginal vai pensar 2, 3 vezes antes de invadir uma residência. Por isso, eu sou a favor. E vamos ver agora a opinião de um sociólogo sobre esse assunto. Isso é uma preocupação para o Observatório de Direitos Humanos da Unicamp, tendo em vista que permite uma maior circulação de armas. Essa maior circulação de armas pode levar a que elas sejam usadas para fins ilícitos. Dessa forma, não seria exatamente uma maneira de proteção, mas sim traria uma consequência que é deixar disponível essas armas para aqueles que querem usá-las para fins ilícitos, ou seja, elas seriam subtraídas desses locais. Também é importante lembrar que os grandes massacres em escolas nos Estados Unidos e também aqui, infelizmente, recentemente no Brasil, são feitas por armas que estão mais próximas daquelas crianças, daqueles estudantes e estão em suas casas. Isso é preocupante, isso deveria ser feito com mais cautela, com mais cuidado. Tá aí, são várias as opiniões, né? A gente está ao vivo com o deputado federal Júnior Bozella, que está aqui com a gente. E a gente tem uma pergunta que veio pelo WhatsApp diretamente para você, Bozella. Gostaria que você respondesse. Do Sidney da Silva. Pergunta para o Bozella se esse decreto de posse de arma
pode ser a porta de entrada para o cidadão? Olha, a porta de entrada do cidadão de bem, para se defender, na minha opinião, né? Se é que eu entendi o questionamento do, acredito que seja isso do mesmo, telespectador. Porque assim, ninguém tem dúvida, como eu falei, que o bandido está fortemente armado. Por onde entram essas armas, os AR-15, os fuzis, etc., as armas automáticas, ela não é vendida, ela não é comercializada, ela não é permitido no país isso. E eles estão fortemente armados. E é engraçado quando a gente vê o governador do Rio de Janeiro falar, olha, bandido vai ser abatido se estiver portando fuzil, se tiver com R-15 na mão. Quer dizer, a população gosta, mas tem os analistas que ficam criticando, ou aqueles que defendem os direitos humanos. Eu sempre falo isso, a questão nossa hoje no Brasil é inverter esse padrão, é mais humanos com direitos. E o cidadão de bem está totalmente alijado desse processo. Você acha que, inclusive, dá medo ao criminoso que vai invadir uma casa, por exemplo, que agora pode ser que tenha uma arma ali, né? Veja bem, Vanessa. Que antes Vanessa, era proibido. Veja bem, o medo, o criminoso, ele é um criminoso. Né? Ele sai às ruas para poder cometer os seus delitos e ele não teme a lei. O ser humano, e eu acho que o próprio criminoso em si, o homem, ele só respeita aquilo que ele teme. Né? Então, eles precisam começar a temer a justiça, as leis, a polícia e também pensar duas vezes ao adentrar numa residência de um cidadão de bem que ele pode ser surpreendido. Não com uma faca, com um alarme ou com uma câmera de monitoramento, mas ele também pode ser abatido. E é óbvio que esse cidadão de bem que tiver a oportunidade de ter o posse de uma arma de fogo, ele vai ter que estar cumprindo os requisitos legais. Olha, você facilitou o decreto, você flexibilizou a pessoa comprar uma arma, mas a pessoa tem que ter um mínimo de juízo. Por exemplo, eu vi o analista agora comentando, teve o episódio em Campinas do rapaz que entrou na igreja. Não tinha decreto permitindo que a pessoa tivesse posse de arma. Isso é uma conjuntura, pode facilitar outros, mas assim, isso acontece. Sim, acontece. Inclusive, deixa eu até te interromper, Bozella, que a gente tem um vídeo agora que é impressionante, mandado pela nossa telespectadora Nicole, de Campinas. É um carro que perdeu o controle quando saía da garagem no Jardim São Judas. Ele invadiu uma laje e caiu ali entre uma casa e outra. A gente vê aí a imagem, ficou pendurado, né? É impressionante. Bom, e a gente voltando aqui com o nosso assunto, então resumindo, Bozella, você é a favor. Sim. E acha, então, que realmente isso pode ajudar aí. E nós estaremos vigilantes lá no Congresso Nacional e vamos acompanhar a evolução de todo esse processo, como eu citei. Sim. Existem muitas ações, muitos projetos de leis, muitas medidas que o Executivo vai apresentar para a Câmara Federal, que nós, os deputados, teremos a responsabilidade de votar sempre a favor com os interesses da população e preservando as nossas convicções. No caso da posse de arma, eu sou totalmente a favor. Tá ótimo, deputado. Muito obrigada pela sua presença, viu? Que agradeço. Uma boa tarde para você.